Olá, sejam bem-vindos, eu sou Renato Rosa e começa aqui no CNT Multi o programa Viva Fazenda. Hoje o programa promete, roda a vinheta. Uma escola vem mostrando que comunicação vai muito além de palavras e que a inclusão de verdade não se escreve só em discurso bonito, mas se constrói no dia a dia. A escola bilíngue para surdos nasceu de uma ideia poderosa: garantir que estudantes surdos aprendam com autonomia e dignidade. A história começa a ganhar forma em 2023, quando o projeto foi aprovado na Câmara dos Vereadores. E foi um passo concreto para derrubar barreiras que por muito tempo limitaram acesso de alunos surdos à educação de qualidade. Outro ponto importante é o impacto social. A escola não apenas ensina conteúdos tradicionais, ela também combate algo que infelizmente ainda é comum: o preconceito. Ao criar um espaço onde a surdez não é vista com limitação, mas com identidade linguística e, claro, cultural, a instituição ajuda a reduzir o que é mais importante, o bullying, e promove o respeito desde cedo. É com muito orgulho e respeito que juntos vamos assistir essa matéria. Desfrutem, mas desfrutem com o coração. Vamos lá? A educação bilíngue para surdos tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil, garantindo inclusão, aprendizado e valorização da língua brasileira de sinais, a Libras. Em muitas escolas polo, os alunos têm acesso ao ensino em Libras como primeira língua e ao português escrito como segunda, promovendo mais autonomia e desenvolvimento. Hoje vamos iniciar a entrevista de uma forma diferente. Estamos aqui com a Bruna, a Jéssica e o José e vamos falar sobre a escola bilíngue para surdos. Jéssica, como surgiu, como que foi criada a escola polo bilíngue para surdos? A escola polo, ela surgiu da dificuldade de atender as demandas de alunos da rede municipal. Então, alguns anos atrás, a gente tinha um problema de ter 2 professoras para atender 5 alunos. Então, a gente ficava com a questão de como atender esses alunos, né? A gente não conseguia se multiplicar. Então, a gente tinha o problema também que a questão do 2 alunos no 3º ano, 2 alunos no 5º ano. Então, eles poderiam estar nas mesmas séries e a gente conseguiria atender com uma qualidade, né? Então, a gente sentou e começou a organizar um pré-projeto, né? Para apresentar para a sociedade, para tentar diminuir, né, essa dificuldade que nós tínhamos. Então, aí surge o projeto da Escola Polo, né, tentando oferecer uma educação de maior qualidade, garantia dos direitos dos alunos surdos e que eles conseguissem se encontrar, né, ter contato um com o outro. Então, a gente foi montado o projeto, foi apresentado, ele passou por votação na Câmara dos Vereadores, né, no final do ano de 2023, foi aprovado, né, com a presença da comunidade surda, de alunos surdos, dos professores, né. Então, a nossa comunidade foi lá dar esse apoio, esse suporte para que a gente conseguisse passar essa lei, né. A gente conseguiu mostrar a importância disso para a comunidade. E no ano de 2024, a gente começou, né, com o primeiro passinho ali, o nosso sonho, né. Então, em 2024, a gente tinha uma professora no começo, né, que era eu, e 2 alunos. E compartilhar um momento que foi muito bonito, que ali a gente viu que realmente a gente caminhava pro caminho, né, certo? Esses alunos chegaram e eles não se conheciam. Então, chegou outro, eles se olharam, ficaram se olhando: você é surdo? Você é surdo? Eles se olharam, sim, eles nunca tinham tido contato com outras crianças surdas. Então, eram surdos que nunca tinham tido contato com outros adultos surdos, com outras crianças surdas, que na sua grande maioria eram os únicos alunos surdos da sua instituição. Então, a gente tinha muita questão de bullying, de preconceito, de questão de adaptação de currículo, de questão de conteúdo, de como estava sendo ofertada essa educação antes, né? Então, quando a gente passa para esse novo capítulo da Escola Polo, a gente reinicia essa história da educação de surdos na fazenda.
E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. Jéssica, e dentro da escola, como que funciona o aprendizado? Então, dentro da Escola Polo, nós temos os alunos, todos eles têm uma professora de paiê bilíngue. Então, todas as nossas professoras têm formação em Libras. Então, têm domínio de Libras, estabelecem essa comunicação e fazem essa interação, essa intervenção. Os conteúdos, eles são adaptados, então a gente tem a conversa entre a professora regente, a professora paiê que acompanha esse aluno, e é feita essa adaptação, é feito o material. Então aqui, como vocês podem dar uma observada, a gente tem alguns materiais, né, que a gente utiliza em sala de aula com os alunos, algumas atividades. Então é feito isso sempre com base no planejamento, então respeitando os direitos de aprendizagem, os conteúdos que têm que ser ensinados. Então a gente também vai acrescentando o quê? A questão da, por exemplo, literatura. A gente tem a literatura ouvinte, e para o surdo a gente tem a literatura surda, própria da comunidade surda. Então a gente aproveita esses momentos e também apresenta a cultura surda para os ouvintes. Dentro do nosso projeto existe um parágrafo sobre ensinar Libras para a instituição, porque a nossa ideia desde sempre não foi o aluno se adaptar à instituição, e sim a instituição se adaptar ao aluno. Então nós temos cursos de Libras para as salas que têm alunos surdos. Então assim, a professora precisou sair alguns minutinhos, não tem problema, as crianças conseguem se comunicar tranquilamente com os alunos surdos, a professora consegue ali também ter comunicação com o aluno surdo. Então as salas que têm alunos surdos, as crianças sabem Libras, as professoras, a gente tem placas de identificação. Então a gente realmente tentou adaptar o ambiente para a recepção desses alunos. Então a gente também faz isso com conteúdo, com as atividades e com os materiais, visando sempre ofertar uma educação de maior qualidade para nossas crianças. E qual o impacto que já foi observado após a inclusão da escola na vida tanto dos alunos quanto das famílias? A gente teve muito feedback dos pais, né, depois do início desse projeto, porque antes a reclamação era muito assim, tem muita dificuldade na escola, não interage, a atividade volta incompleta, não tem atividade para casa, não tem um retorno. E assim, começou a vir, tá conversando bastante, eu vou ter que me inscrever num curso de Libras, porque eu já não tô conseguindo mais dar conta em casa. Ele veio me contando o que aconteceu na escola, ele disse que o amiguinho X tá conversando com ele, veio me contando fofoca, tô vendo o caderninho. Então as famílias conseguiram acompanhar essa evolução, a escola também aceitou muito bem isso, e a gente consegue ver a evolução desses alunos desde o início. Os primeiros que começaram com a gente em 2024, eles estão no 5º ano esse ano. Então é o último ano deles. Eles chegaram pra gente quase sem saber escrever um nome. E hoje em dia eles escrevem frase, escrevem texto. Então assim, é uma vitória muito grande, não só para nós enquanto educadores, mas para essas crianças, né? Porque a gente está preparando elas para o futuro, né? Então a gente vê que o projeto foi de extrema importância, que a gente realmente conseguiu impactar a vida deles. Então a gente está dando esse suporte, essa base, para que eles cheguem no estado mais preparados, né? Para que eles possam ir trilhando o caminho deles, que eles possam ser o que eles quiserem, né? Que a nossa ideia é essa, que eles alcem voo. Olha que bonito, que coisa assim que realmente emociona a gente. Mas olha, não acabou não, tá? Agora nós vamos entender um pouco mais sobre a língua dos sinais. E com essa entrevista em Libras, gente. O entrevistado, o professor José, que com muito respeito, experiência, nos ensina que muitas vezes o problema nunca foi a dificuldade de aprender, e sim a falta de acesso a um ensino que realmente faça sentido para o aluno. Vamos à entrevista?
Jéssica, e eu posso perguntar para o José? Pode. Então agora eu vou chamar a Bruna para ajudar a gente nessa interação. José, como é para você, como professor, ver o ensino na escola Polo Bilíngue? Então, eu comecei na escola Polo e eu percebi que cada surdo, cada aluno que eu ensino, que eu adapto, tem dificuldade. Então a gente vai lá e tenta, a gente tenta adaptar, a gente tenta corrigir, a gente tenta dar dica para as professoras, né? Para os 5 professores que estão aqui, olha, o surdo tem dificuldade com isso, vamos adaptar. Então a gente vai trocando dicas, a gente vai se ajudando, né? A gente adapta, a gente percebe o quê? Ah, conseguiu aprender isso, correto. Então antes era mais difícil, agora isso melhora porque eu sinto na pele, né? Eu sou referência enquanto surdo, eu sei como foi. Então as professoras me perguntam, esse currículo, essa atividade, esse material, como que a gente pode fazer? Como que a gente pode adaptar? Eu preciso adaptar, então a gente consegue ir trocando dicas, né? Fazendo essa troca. O surdo, ele consegue aprender rápido, ele consegue fazer essa aquisição da Libras, então ele consegue melhorar essa questão da comunicação e tudo. E com o surdo aqui, como referência, eles veem o surdo e falam, nossa, somos iguais. Olha, eu quero ser como você no futuro. Né? Porque eu sou um exemplo, eu posso ser um exemplo para eles, né? Um professor, porque todo professor regente olha e também fala, nossa, olha, o José é um professor surdo, um professor bilíngue. Como ele consegue ensinar os surdos? Então é interessante essa troca, essa melhora que a gente teve, né? Essa referência surda. E aí, gente, estão gostando? Porque eu tô adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. E como que você enxerga a importância da inclusão na sociedade? Então, boa pergunta, muito obrigada. Então, aqui na escola, né, surdos e ouvintes, eles precisam estar incluídos, porque a maioria acaba fazendo preconceito, né, surdo contra ouvinte, essa coisa. Antes a sociedade olhava para o surdo, ouvinte, não via o surdo, não entendia o surdo, não tentava nada, Libras, não tinha comunicação. Isso aqui é importante, o surdo e o ouvinte incluídos, vivendo, interagindo. O ouvinte, ele precisa aprender Libras. E o surdo, ele precisa aprender o quê? O L2 dele, o português. O L1 vai ser a Libras, né? E o L2 vai ser o português. E o L1 do ouvinte é o português. Igual, é necessário ter empatia, ter essa troca, ter essa interação, ter a comunicação confortável. Se muda para outra escola, como? Chegar lá, aquele desespero, não precisa. Porque antes aqui ele já aprendeu, ele teve a base, ele tem comunicação, ele já sabe, ele tem essa independência, essa autonomia para comunicação. Sabe, esse perfil, ele não tem mais essas barreiras, esse preconceito, não. Ele está incluído de verdade. A escola bilíngue para surdos não é só uma conquista educacional. É um lembrete de que a inclusão de verdade não é adaptar o aluno ao sistema, mas adaptar o sistema ao aluno. O programa chegou novamente ao fim e lembrando você que não está assistindo pela televisão e quer ter praticidade, baixe agora o aplicativo CNT Play no seu celular. Ou então assiste pelo computador, portal.redecnt.com, e você vai assistir o programa Viva Fazenda direto da sua casa. Eu sou Renato Rosa e esse é o programa Viva Fazenda. Até o próximo programa. Até mais.